Vou passar aqui a palavra para a professora Irvine e agradeço a ela, então, a disponibilidade de falar aqui conosco. Boa noite, meus amigos, familiares. É com muita alegria que eu me encontro novamente com vocês, né? Esses dias eu tenho feito algumas palestras online para aproveitar aqui a nossa quarentena e esse meio de comunicação através da internet para que a gente possa continuar a nos encontrar. Então, hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema que eu chamo de a questão espiritual dos animais, né? Esse livro que vocês estão vendo em azul, ele foi, desde a primeira edição, que foi em 1998, portanto já tem mais de 20 anos, ele teve esse formato. Depois, em 2018, a Folha Espírita, a editora Folha Espírita, que editou o livro, me convidou para fazer uma edição revisada, ampliada, e está com esse novo formato, então, com novos capítulos. Então, eu convido vocês para a gente abordar esse assunto de maneira muito geral, né? Bem, agradeço também a Unilar, UNEMLAR, União Espírita, Nosso Lar aqui de Jaboticabal, que está proporcionando essa live, e também mando um abraço para o pessoal do Grupo Espírita Irmão Américo, lá de Hortolândia. Cumprimento a todos na figura do meu grande amigo, Acácio Carcioff. Bem, quando eu comecei a abordar esse assunto, uma coisa que eu busquei foi essa, olha, conhecer a verdadeira natureza dos animais. E eu mostro essa revista para vocês, Revista Internacional Espírita, lá da Casa Editora de Matão, Caiba Schutel, porque ela fez uma matéria de capa em relação a esse assunto, né, a verdadeira natureza dos animais. Quando eu comecei a estudar esse assunto e a codificá-lo, a estruturá-lo, eu busquei fazer esse estudo segundo a estrutura e a finalidade da doutrina espírita. Em palestras anteriores que eu já fiz esses dias, eu abordei esse assunto de que a nossa doutrina ela tem 3 aspectos, né? De ciência, de filosofia e de consequências morais. Essa mesma estrutura e essa mesma finalidade eu imprimi no estudo da questão espiritual dos animais. Então, conhecer a verdadeira natureza dos animais, que é um pioneirismo absoluto da doutrina espírita, eu procurei fazer com enfoque espírita, mas também acadêmico, caracterizando, portanto, a busca desse assunto dentro da ciência. Depois, o segundo passo foi refletir o significado desse conhecimento, que é o aspecto filosófico. E o terceiro passo é cair nas consequências morais desse conhecimento, escolher o bem e para o bem de todos. Portanto, nesse escolher o bem para o bem de todos, que é indicado pela questão 629 do Livro dos Espíritos, trazendo aqui para o nosso assunto, significa nós escolhermos atitudes, comportamentos que visem o bem, não apenas nosso, do ser humano, mas também dos animais com os quais a gente convive, né? Bom, hoje eu vou fazer uma análise bem geral, pessoal, mas quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu estou sugerindo que acessem o link desse curso que eu fiz gravado em 15 aulas. É um curso online gratuito, gravado lá pelo pessoal da Folha Espírita, a editora jornalística também. Até na gravação desse curso, que é de 15 aulas, eu tive a colaboração também de participantes do Nuvete São Paulo, de médicos veterinários do Nuvete São Paulo. Então, fica aí o link disponível para vocês. Quando vocês entrarem no link, vocês vão cair nessa página. Aqui do lado esquerdo, tem então umas coisas para vocês preencherem: nome, e-mail, senha, mas aí facilmente vocês entram no curso e ele é totalmente gratuito. Por isso é que eu tive autorização da editora para passar esse link para vocês. Bom, quando a gente começa a estudar o assunto, e foi o que eu fiz logo de começo, a primeira pergunta que surge é essa, né? Mas os animais têm alma, os animais têm essa dimensão que o ser humano tem, né, chamada de mente, psique, psiquismo, alma, espírito? Como é que é isso?
Eu vou avisar vocês que toda referência que eu disser aqui, eu vou citar a fonte. Então, vocês vão encontrar Livro dos Espíritos, questão tal, Emmanuel, tal, porque como o assunto ele é muito vasto, ele tem aspectos controversos, que dependem ainda de análise, de comentário, eu vou citar a fonte para que vocês recorram, quando quiserem, à fonte original, para poderem ter portanto, uma referência do original. Então, vamos lá. Os animais têm alma? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 597. Kardec perguntou para os espíritos, pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Vocês perceberam que eu pus em destaque duas palavras aí, inteligência e princípio? Sabe por quê? Por duas razões. Primeiro, porque Kardec vai usar essas mesmas duas palavras em outras questões. Segundo lugar, a palavra princípio, nós temos que recorrer ao Livro dos Espíritos, questão 27, porque lá está o ensinamento de que só existem 3 elementos no universo. O princípio espiritual ou inteligente afeta ao espírito, e o princípio material afeta a matéria. E acima desses 2 princípios criados pelo Pai, Deus, o Criador. Então, são os 3 elementos que existem. Deus, o Criador, o princípio material e o princípio inteligente. Vocês percebem 2 coisas nessa pergunta? Kardec não está questionando se os animais têm inteligência, ele está afirmando. Olha o que ele diz. Pois se os animais têm uma inteligência, Kardec há mais de 150 anos já está dizendo que os animais são seres inteligentes. E na própria pergunta dele tem a resposta. Porque quando ele pergunta, há neles um princípio inteligente, um princípio independente da matéria? Ora, se pela pergunta 27 a gente sabe que só existem 2 princípios, o princípio inteligente ou o princípio material, é claro que a inteligência vai estar ligada ao princípio inteligente, né? Que inclusive tem esse nome. Mas vamos à resposta. Sim, e que sobrevive ao corpo. Então, essa questão, pessoal, nesse assunto que nós estamos estudando, ela é fundamental, porque ela tem uma pergunta muito bem elaborada, ela tem uma resposta direta. Sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Portanto, eu posso dizer que a doutrina espírita antecipou de mais de 150 anos a informação de que os animais têm inteligência. E mais ainda, que essa inteligência é atributo do espírito. Bom, eu vou contar para vocês um caso do cão Lorde, que era um cão de Chico Xavier, e esse caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Nesse livro da Sueli, existe o seguinte relato. Chico Xavier se correspondia, na década de 50, e depois também, semanalmente com Vantuil de Freitas. Quem foi Vantuil de Freitas? Ele foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, por mais de 20 anos. E eles se correspondiam semanalmente, porque naquela época, olha, muita gente não se lembra, mas não tinha celular, não tinha fax, não tinha essas facilidades de comunicação que nós temos hoje. Então, eles escreviam carta. Em uma carta datada de 25 de janeiro de 1951, Chico escreve a Vantuil de Freitas dizendo o seguinte, que o Lorde estava muito doente, e depois chegou o momento da sua morte, do seu desencarne. Momento em que o Chico vê seu irmão José, já desencarnado, chegar em espírito e acolher nos braços a figura espiritual do Lorde, que estava se desprendendo do corpo físico. Olha que cena bonita. Eu fico imaginando a beleza dessa cena, né? Então, como o Chico Xavier fala isso, ele é um indivíduo da mais alta confiabilidade, esse caso, ele confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. E tem mais. Chico Xavier, ainda na sequência da carta, ele diz assim, que nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha ter a presença em espírito, já desencarnado, aparecia sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde.
Olha que coisa mais bonita, né? Então, esse caso está dizendo, está confirmando a resposta da questão 597. A inteligência dos animais está ligada a algum princípio? A resposta é sim, e que sobrevive à morte do corpo físico, né? Muito bonito isso. Bom, vamos ver alguns atributos da alma dos animais, além de inteligência. Por exemplo, instinto e inteligência. Mesmo hoje, apesar dos estudos que se tem, se a gente perguntar lá na esquina aí para as pessoas que vão passando, o que você acha instinto e inteligência? São coisas diferentes? A pessoa, sim. E os animais, eles agem por inteligência? Não, apenas por instinto. Seria a resposta mais frequente. Mas vamos ver o que tem na obra espírita. Gênesis, capítulo 3, itens 11 a 13. Olha o que nós lemos lá. O animal carniceiro, deixa eu pôr um carniceiro aí para vocês. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento são atos de inteligência. Então, a Gênese de Kardec, vocês se lembram? A primeira edição da Gênese é de 1868. Já faz muito tempo. Então, a Gênese já está dizendo que os animais agem por instinto, mas também por inteligência. E tem uma pergunta, questão 73 do Livro dos Espíritos, que é muito bonita. Kardec pergunta, instinto é independente da inteligência? Olha que pergunta. E a resposta dos espíritos, não, não é. Instinto é uma espécie de inteligência. Hoje a moderna etologia, que é a ciência do comportamento, ela confirma isso, porque hoje nós entendemos que instinto não é um combustível que se põe na máquina cartesiana, como Descartes considerava os animais, que era uma máquina automatizada, e o animal saía por aí fazendo as coisas como se fosse um brinquedinho, que você dá aquela corda, né? Não é assim. Hoje a gente sabe que instinto, vamos usar uma expressão metafórica, é uma gaveta do arquivo de memória do ser vivo, onde ele coloca tudo aquilo que ele já aprendeu através de atos da inteligência. Então, tudo que o indivíduo já aprendeu, e as espécies mais rudimentares, elas sabem fazer o quê? Sabem sobreviver, sabem se alimentar, sabem fugir de agentes aversivos, sabem se reproduzir. Tudo isso já são atos instintivos, né? Então, instinto é sim não é separado de inteligência. Outra questão que eu gosto muito no Livro dos Espíritos é essa aqui, olha, 849. Kardec pergunta, qual é no homem primitivo, aquele lá das primeiras encarnações humanas no planeta, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Olha, pessoal, para a gente entender bem essa questão, eu gostaria que vocês acessassem o livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 3 a 5. Com base nesses capítulos, eu escrevi um livro juntamente com meus prezados amigos Dr. Décio Iandoli Júnior, Dr. Sérgio Lopes, que se chama O Cérebro Triuno no Serviço do Espírito. Então, nesse livro, No Mundo Maior, o mentor Calderaro diz que a nossa casa mental tem 3 andares e cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. Então, o instinto ele está relacionado ao primeiro andar da nossa casa mental, da casa mental de todos os animais que têm cérebro também, e ele tem a ver com os atos que nós já aprendemos a fazer, ou com o instinto, não é? Enquanto o livre-arbítrio, ele tem a ver com o terceiro andar da casa mental, e quanto ao cérebro, com o lobo frontal. Então, quando Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, ele está dizendo assim, esse ser primitivo, a faculdade dominante dele ainda estava lá embaixo, no primeiro andar, ou já podia estar aqui em cima no lobo frontal? Qual é a resposta? O instinto. Então, pessoal, essa coisa que ainda, esse resíduo que ainda permanece, de dizer que o ser humano age por inteligência, os animais agem por instinto, essa consideração está absolutamente defasada, anacrônica, ela não é adequada, porque nós mesmos, como seres humanos, nas fases iniciais do nosso processo evolutivo aqui no planeta, a nossa faculdade dominante era o instinto, né? Bom, os animais reencarnam, questão 599 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta,
A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Eu sempre brinco dizendo, né? Será que minha gatinha lá em casa, ela agora ela já desencarnou, será que quando ela reencarnar, ela vai querer vir como o onça pintada, não é? É uma brincadeira. Mas a resposta dos espíritos é direta, não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Tem para outras coisas mais elementares, mas não para isso. Né? Bom, ainda nessa questão da reencarnação, na 601 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Ele está falando do processo reencarnatório. A resposta é afirmativa, sim. Os animais também progridem através do processo reencarnatório. Animais e consciência. Acho que vocês estão dizendo, puxa, a Evênia está falando que os animais têm um princípio inteligente, que sobrevive, que reencarna, mas falar de consciência não está demais? Não sou eu que estou falando, olha aqui embaixo, olha, quem está falando é Calderaro, mentor que está orientando André Luiz, nesse livro, No Mundo Maior, capítulo 3. Vamos ver o que ele diz. Calderaro diz assim, a crisálida da consciência. Vocês lembram o que é crisálida? Naquela fase do ciclo reprodutivo da borboleta, então a borboleta vai em cima de uma folha, põe os ovinhos, depois cada ovinho vai indo, se desenvolve e vira uma lagarta. A lagarta vai comendo as folhas de uma árvore de sua preferência, vai ficando bem gorducha, ela começa a emitir um fio e ela vai tecendo em volta do próprio corpinho um casulo. E a lagarta dentro desse casulo é chamada de crisálida. Passam uns 15 dias, depende da espécie da borboleta, o casulo se rompe e sai a borboleta. Metaforicamente, crisálida quer dizer fase de potencialidade. Vamos reler a frase. A crisálida da consciência, ou seja, a potencialidade da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Essa questão, pessoal, ela incentiva, sim, a nossa reflexão, porque ainda é uma questão dentro do meio espírita, se o princípio inteligente ele começa a atuar no reino mineral, vegetal ou animal. Ainda existe, não tem uma resposta pronta, segundo eu conheça, né? Pode ser que tenha e eu ainda não tenha encontrado. Então, a Calderaro está sinalizando a possibilidade de que a potencialidade da consciência já reside no cristal a rolar na corrente do rio. Olha que coisa bonita, né? Olha, os animais pensam. Se a gente perguntar aí na rua também para todo mundo, mas os animais pensam? Muita gente vai dizer, não, os animais não pensam. Às vezes, eu respondo a alguma entrevista e a pessoa me pergunta, os irracionais, eu falo, olha, por favor, vamos reformular a pergunta, porque os animais não são irracionais. Eles não têm a razão desenvolvida como ser humano, mas também não são irracionais, né? Eles têm a razãozinha deles compatível com o nível evolutivo de cada espécie. Também é André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, que se chama Pensamento das Criaturas. Olha o que ele diz. A angelitude, ou aqueles seres que já estão na fase chamada de angelitude, transmitem o seu pensamento e sentimento, porque, olha, pensamento e sentimento correm juntos, né? Em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né? Bzzz. Quem quiser saber como isso funciona, leia No Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 4 e 5, o caso de Cipriana. Eu não vou contar tudo, só vou dar uma dica. André Luiz está com Calderaro frente a um processo obsessivo grave de Pedro e Camilo. Então, eles não conseguem resolver o caso, é um processo muito difícil. E André Luiz, ele diz assim para Calderaro, não podemos consolá-los com palavras de conforto. E Calderaro diz, não, André, esses casos, eles precisam de vibrações de amor que nós ainda não temos. Então, não adianta falar, tem que vibrar amor. Então, eles chamam o concurso de Cipriana, que já está num plano acima deles. Ela vem e se materializa no plano de Calderaro e André Luiz. Vocês imaginam essa cena, que coisa mais linda. André Luiz, quando ela aparece, fulgurante, luminosa, André Luiz fala que ele teve vontade de se ajoelhar frente àquela figura majestosa. Então,
Fica a sugestão aí, né? A mente humana, continua André Luiz, vibra em ondas curtas, médias e longas. E eu fiquei muito chateada quando no texto eu li assim, que nós vibramos em ondas longas todo dia, em ondas médias, quando fazemos uma prece, quando encontramos uma pessoa que amamos, mas ondas curtas, a maior parte de nós passa a encarnação inteira sem uma única vez vibrar em ondas curtas. São vibrações muito, muito, muito sutis. E os animais vibram o seu pensamento em ondas fragmentárias. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 10, se não me engano, também no capítulo 18, da segunda parte, tem isso. Ele fala assim, o homem primitivo, aliás, ele usa a expressão, o homem infraprimitivo, também naquela fase bem inicial, quando estava lá vivendo nas cavernas, também o pensamento dele era em ondas fragmentárias. E através da conquista da linguagem falada, servindo como instrumento de indução de pensamento, é que ele vai organizando o seu pensamento, que vai passar de ondas fragmentárias para pensamento contínuo. Então, os animais pensam, sim, em ondas fragmentárias. Vamos a André Luiz, Evolução em Dois Mundos, esse livro que eu citei para vocês, capítulo 18, da segunda parte. Tem uma pergunta lá, eu não sei quem faz, mas está lá assim, olha, dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Olha a resposta. Os cães, os macacos, os gatos, os elefantes, os muares e os equinos. Desses animais são os de vossa experiência usual, os que mais amplamente são dotados de riqueza mental com a introdução ao pensamento contínuo. Então aqui, pessoal, tem uma ressalva, né? Olha, não é que esses animais, de repente, vão passar para pensamento contínuo. No processo evolutivo todo, isso está sinalizando que eles estão à frente de outras espécies, né? Assim que o pensamento deles já está mais dotados de riqueza mental. E tem outra coisa que a gente pode observar nesse enunciado. Ele fala assim, animais de vossa experiência usual. Ele está falando, então, os animais que convivem conosco. Se ele estivesse falando de animais de modo geral, teria que pôr os golfinhos aí no meio, porque os golfinhos também eles têm uma inteligência muito, muito, muito especial, né? Que já está sendo muito estudado. Bom, e o papel do cérebro? Eu volto nesse livro, No Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 3 e 4, e chamo atenção para o fato de que a primeira edição desse livro é de 1947, é muito antiga. Olha o que ele diz, Calderaro. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Pessoal, quando eu li isso, foi isso que eu comecei a fazer dentro da doutrina espírita. Porque eu falei, meu Deus, eu já tinha estudado o cérebro humano, estava estudando o cérebro dos animais lá na faculdade veterinária, e eu tinha esse suporte de Calderaro dizendo que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ah, isso é muito bonito, né? Então eu fui perseguindo esse caminho aí que foi aberto por Calderaro. Então, eu volto a dizer, olha, o pioneirismo da doutrina espírita em relação a essa informação de que os animais são seres inteligentes, que os animais reencarnam, que os animais evoluem, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a partir da segunda edição, que é de 1860, porque o Livro dos Espíritos que nós temos em casa e na Casa Espírita é a tradução dessa segunda edição, que tem 1019 questões, né? Porque a primeira edição só tem 501. E como vocês viram, por exemplo, questão 597, 601, 599, é na segunda edição que Kardec trata com mais propriedade dessa questão evolutiva dos animais. A Gênese de Kardec, especialmente no capítulo 10, que é a Gênese orgânica, capítulo 11, que é a Gênese espiritual. Também, olha, 1868, a primeira edição. No Livro dos Médiuns, cuja primeira edição é de 1861, o capítulo 22, sabe como se chama, vocês lembram? Da mediunidade dos animais. Kardec vai estudando esse assunto da mediunidade dos animais, né? No Livro dos Médiuns.
Então, nós concluímos por esse estudo na doutrina espírita, que nós acabamos de fazer agora, que os animais são seres espirituais, nossos companheiros de jornada evolutiva, né? Essa é a verdadeira natureza dos animais enquanto enfoque espírita, enquanto enfoque espiritual. Eu queria rever com vocês alguns conceitos com base na doutrina espírita que nós acabamos de extrair desse primeiro bloco que acabamos de estudar. Então vamos lá. Os animais são seres espirituais. Quero ver se vocês concordam com tudo que eu vou pôr aí. Os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais existe o despertar da consciência. Lembram da crisálida? Depois, nos animais o pensamento é fragmentário. E nos animais o cérebro, assim como no ser humano, também é órgão de expressão da mente. Quanta informação que a doutrina espírita nos traz, né? Então a gente fica muito feliz com isso, com as informações, inclusive, pioneiras. Olha, pessoal, que arte bonita, né? Que alguém fez representando aí com a mão o desenho dos animais. Eu aproveitei essas figuras para fazer a seguinte pergunta para a ciência. Bom, acabamos de ver o que dentro da doutrina espírita, de maneira muito genérica, existe aí sobre os animais. Mas e a ciência acadêmica, a ciência das faculdades, das universidades? O que fala a respeito dos animais? Então ela diz assim, olha, os animais são seres sencientes. E sem ciência, segundo esse autor aqui, o Peter Singer, ele é um pioneiro em relação a livros em relação ao bem-estar dos animais. O primeiro livro dele é um livro que é ícone nesse movimento, né? Se chama Libertação Animal, na década de 70. Olha como ele define ciência: capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Então, a gente que convive com os animais sabe que eles demonstram afetividade, eles demonstram medo, eles demonstram alegria, né? Mas em neurociência, a gente pode ter esse conceito visto de maneira um pouco mais abrangente, porque tudo aquilo que tem sensibilidade tem também as outras coisas, porque sensibilidade, inteligência, consciência, associação de ideias não são coisas separadas, elas vêm no ser vivo num pacote só. Quem tem sensibilidade é inteligente, quem é inteligente faz associação de ideias, quem faz associação de ideias tem memória. Então, o ser senciente é aquele que tem esse pacote de todos os atributos que são sinalizados pela capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Bem, eu estou mostrando para vocês esse livro, Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior. Ele foi patrocinado aqui pela International em 2008. Foi coordenado pelo Thales Tress, que é um professor lá em Alfenas, e ele me convidou para escrever o primeiro capítulo. Olha aqui, Irvênia Prado, estão vendo? Eu escrevi esse primeiro capítulo exatamente com esse título, olha, os animais são seres sencientes, na visão acadêmica. Lá eu não falo nada de espiritismo, doutrina espírita, mas eu faço uma abordagem acadêmica, né? Eu recomendo esse livro, se vocês puderem acessar por esse link, porque ele tem aqui muitos autores muito importantes. O João Regis, meu querido amigo, a professora Júlia Matera, o doutor Laerte Levay, que ele é jurista, trabalha com meio ambiente, Mariana, Rita Leal Paixão, que é da Comissão de Ética do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a doutora Sônia Felipe, a Vânia Daró, são, então, pessoas muito comprometidas com essa questão do bem-estar dos animais na visão acadêmica. Mas, olha, eu quero fazer uma homenagem a essa criatura aqui, olha, Gregory Bateson. Gregory Bateson, na década de 60, ele trouxe uma contribuição, assim, que abriu as portas para um novo paradigma da questão dos animais. Quando ele conceituou mente como processo cognitivo de manifestação da vida. Sabe por quê? Porque desde o século XVII, em palestras anteriores eu falei da Revolução Científica do século XVII, quando finalmente a ciência
se desligou das amarras dogmáticas da religião, então a ciência conseguiu caminhar sozinha, mas ela acabou deixando de lado essa questão da mente. Parece que os advogados que fizeram a separação da ciência com a religião falaram assim, olha, a ciência vai ficar com tudo que é material, com os fenômenos que são observáveis, e esse tudo que ninguém vê, essa questão de espírito, mente, psiquismo, alma, ficou com a religião. Então a ciência não se preocupou com a mente. E o Gregory Bateson, na década de 60, ele trouxe outra vez para a ciência o conceito de mente, dizendo que mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Com isso, atribuindo mente a todos os seres vivos, ele derrubou aquela visão de René Descartes de que a mente era atributo apenas do ser humano, porque todos eles eram muito religiosos, os filósofos e cientistas que fizeram a famosa revolução científica do século XVII. Então eles falaram assim, a sensibilidade é um atributo da alma, e quem tem alma é só o ser humano. Então os animais não tinham mente, não tinham alma, não tinham mente, né? Então o Gregory Bateson, ele rompeu esse paradigma e trouxe uma nova visão aos seres vivos que passaram a ser considerados todos como seres que têm mente, né? Foi muito bonito. A partir de Gregory Bateson, tem trocentas publicações de livros, de artigos, de entrevistas, mostrando que os animais são inteligentes, que eles têm memória, que eles têm livre-arbítrio limitado, mas têm, né? Então, olha, por exemplo, A Pré-História da Mente, é um livro fantástico. A Mentes dos Animais, do Griffin. O Griffin foi um autor que, na década de 60, junto com um colega, ele descobriu como os morcegos se orientam espacialmente. Olha esse outro livro aqui, olha, do Rupert Sheldrake. Os cães sabem quando seus donos estão chegando. Ele defende a tese de que os animais, particularmente os cães, se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Olha esse aqui, o parente mais próximo de Roger Fuchs. Ele ensinou durante mais de 30 anos para chimpanzés a linguagem que aqui no Brasil é chamada de... é a linguagem dos deficientes auditivos, né? Como é que chama, Aulo? Você lembra? Não. Depois eu lembro, a linguagem dos deficientes auditivos, né? Então, todos esses livros são muito bonitos. Com base em tudo que eu fui estudando desses autores, nesse livro Alma dos Animais, cujo primeiro formato foi este, e agora a partir de 2018 tem um novo formato, aqui ele só tinha visão acadêmica, aqui eu pus também a abordagem espírita. Eu fiz um estudo comparativo entre o sistema nervoso do ser humano, o sistema nervoso central, do ser humano e dos animais. Então vocês estão vendo aqui numa linguagem muito simples, olha, medula espinal, medula espinal. Aqui em vermelho, tronco encefálico, cerebelo. Tronco encefálico, cerebelo. Em amarelo, cérebro, cérebro. E eu cheguei à conclusão, como outros autores, que as diferenças de estrutura entre o cérebro dos animais e o cérebro humano, essas diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Porque o modelo de construção é exatamente o mesmo. Em outras palavras, eu posso dizer que o nosso encéfalo, o nosso sistema nervoso central, ele é herdeiro do processo evolutivo do sistema nervoso central dos animais, né? Então, não tem nada de diferente. Esse assunto também eu abordo nesse meu livro, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária, com correlações clínicas, que eu escrevi pela disciplina que eu lecionei durante muitos anos lá na faculdade, né? E tem um capítulo que eu chamo a atenção de vocês, que é o 14º, que se chama Neuroanatomia da Interação Cérebro-Mente. Vocês se lembram daquela citação de Calderaro no Mundo Maior? Quando ele diz, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, é o que eu faço nesse capítulo aqui. Eu falo do cérebro como órgão de manifestação da mente nos animais, viu? Então eu aproveitei aquela dica de Calderaro lá, fui no meio acadêmico, estudei o assunto e lancei nesse capítulo aí, que eu ponho à disposição de vocês, viu? Bom, mas nesse dia aqui, olha, 7 de julho de 2012, lá no Reino Unido, estava acontecendo, nesses dias, estava acontecendo um simpósio sobre consciência humana.
né? Lá no Francis Crick Memorial Conference, a conferência lá nesse lugar. Bom, então, lá tinha centenas de neurocientistas, e liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University dos Estados Unidos, 26 neurocientistas assinaram um documento que ficou conhecido hoje como Declaração de Cambridge, onde nós lemos o seguinte, olha, não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, octopus, têm consciência. E eles dizem assim no documento, justificando essa fala, porque esses animais têm as mesmas estruturas cerebrais que no cérebro humano são ativadas em manifestação de atos de consciência, né? É muito bonito. O Dr. Felipe Lowe já esteve aqui no Brasil, lá em Curitiba, num congresso de bem-estar animal. Eu não pude ir porque eu estava viajando, mas o pessoal do Nuvete, que eu coordeno lá em São Paulo, foi, conversou com ele, tirou foto. Então, ele já tem uma abordagem aqui sobre esse assunto, né? E tem coisas hoje em dia, pessoal, que estão sendo feitas em estudos muito específicos. Por exemplo, eu vou citar um para vocês, do Hendricks, né? Então, o que ele fez? Ele fez estudo de áreas cerebrais em cães em ressonância magnética funcional. Ele treinou 10, 12 cães a ficarem bem acomodados naquele tubo lá da ressonância magnética funcional, né? Eu já tive que entrar nesse tubo algumas vezes, com severas restrições, e eu fiquei muito humilhada quando eu soube que os cães do Dr. Hendricks se comportaram muito bem lá dentro desse tubo, né? Bom, então o que ele fez? Quando ele punha o cachorro lá dentro, ele punha fone de ouvido, vocês estão vendo aqui, olha, e emitia mais de 60 tipos de sons, assim, estouro de uma bomba, alguma pessoa gritando, outro cachorro latindo, e também a voz terna e afetuosa do tutor do cachorro. Quando era a voz do tutor que o cachorro ouvia, olha o que acontecia. Marcava no cérebro do cachorro o quê? O córtex auditivo secundário. Então, é claro, ele estava ouvindo a voz do dono e marcava também o córtex primário, ouvindo, e o secundário, que já faz uma associação de ideias. Então, essa associação de ideias permitia marcar o córtex visual. O córtex visual, apesar dele não estar vendo o tutor dele, ouvindo a voz, através da associação de ideias, ele fazia a imagem do tutor, né? E marcava o córtex visual. E também o neocórtex terciário. O neocórtex terciário associativo é o do lobo frontal. Vocês se lembram quando eu falei naquela pergunta 849 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se no homem primitivo a faculdade dominante é instinto ou livre-arbítrio? Então, é o livre-arbítrio, a associação de ideias, aquela coisa de cair a ficha, de entender o que está acontecendo. Todo esse processamento, que é o mais sofisticado, ele é feito lá em cima no lobo frontal, pois marca o lobo frontal do cão quando ele ouve a voz do dono. Quer dizer, ele entende o que está acontecendo. Então, olha a conclusão do Hendricks. As áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, com padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Então, não é assim que o cão, quando ele encontra com a gente e ele mostra estar contente, ele está só imitando um gesto nosso. Não, ele sabe o que está acontecendo. Ele tem processamento dos estímulos, né? Então, isso é muito bonito, né? Esses estudos são muito bonitos. Então, hoje, pessoal, tanto pela doutrina espírita, que é pioneira, quanto pela ciência acadêmica, nós temos um novo conhecimento a respeito dos animais. Vamos ver. Eles são seres espirituais de evolução, são sencientes, pensam, têm livre vontade, têm mente, psiquismo, inteligência, memória, sensibilidade, sofrimento físico e mental, e têm vida própria. Olha a nossa conclusão. Eles não existem apenas para servir ao ser humano, né? Eles têm vida própria. Então, eles têm direito à própria vida, têm direito a bem-estar, não é? Então, na sequência, eu vou passar bem depressa para vocês umas coisas. Por exemplo,
O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que congrega mais de 130 ONGs protetoras de animais, fez um processo que acabou caindo lá no plenário do Senado Federal, lá em Brasília. E no dia 7 de agosto do ano passado, 2019, o plenário aprovou o projeto de lei proposto pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, definindo que os animais passam a ser considerados seres sencientes, embora despersonificados. Olha, então, porque a nossa legislação, ela até hoje ela entende que os animais são bens móveis, nós somos proprietários dos animais. Então, o plenário resolveu definir que não, os animais são seres sencientes. Acontece assim, olha, essa decisão acrescenta dispositivo à Lei 9.605, de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, determinando que eles não sejam mais considerados bem móveis. Foi um avanço extraordinário. Agora, sabe a restrição que teve? Olha só. Os animais ligados à agropecuária, ciência e cultura estão fora do projeto. Por quê? Porque interessa ao ser humano continuar explorando os animais na agropecuária, em testes de ciência e nos espetáculos de diversão e cultura, né? Então, eles são considerados fora do projeto. Vocês vejam a incongruência, apesar de todo o conhecimento que se tem na legislação, lá na orientação política, bom, não podemos mais negar que os animais são seres sencientes, mas olha, esses aqui que nos interessam, da agropecuária, ciência e cultura, deixa fora do projeto, viu? Porque a gente tem que continuar nesse paradigma utilitarista em relação a eles, né? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente ainda convive com os animais nesses últimos minutos que temos. Como os seres humanos de hoje ainda interagem com os animais. Os pets, né, os animais de estimação, são uma gracinha, né? Eles dormem na cama, eles ficam obesos, eles comem de tudo. A gente tem o maior carinho com eles. Os nossos animais dentro de casa. Mas e os outros animais, hein? Os outros animais, olha, animais de espetáculo de diversão, os outros animais todos aí. O professor Romano lá da Unicamp, ele fala que o ser humano tem uma facilidade muito grande para entrar em vácuos éticos. Eu achei essa expressão muito apropriada, porque assim, o meu cachorro, o meu gato, o animal que eu tenho na minha casa é sagrado. Agora, depois eu vou aí, rodeio, vou em vaquejada, e vou num belo restaurante aí, numa churrascaria e tudo mais, é outra coisa, né? A gente entra em vácuos éticos. Então, animais em subjugação e sofrimento físico e mental, né? Em espetáculos de diversão, em circos, rodeio, vaquejada, tanta coisa que a gente vê aí, esses grandes mamíferos aquáticos em tanques, rinhas de galo, rinhas de pitbull, tudo isso ainda existe, né? Os animais de produção ainda tem muita coisa, já houve muitos avanços diminuindo o sofrimento dos animais, mas ainda tem muita coisa para ser mudada, né? Também na pesquisa, tivemos grandes avanços, mas ainda tem muita coisa para ser revista, né? Então, a gente chega nessa questão, olha, nós temos o direito de dispor dos animais, como ainda fazemos hoje, né? Em espetáculos de diversão, em circos, em farra do boi, lá em Santa Catarina, né? Em pesca atrás de pele de filhote de foca, tem uma porção de coisas que nós temos que rever, não é mesmo? Vamos ver aí quantas opiniões que nós temos como referência nesse assunto. José do Patrocínio. Eu tenho por esse indivíduo o maior respeito. José do Patrocínio, ele era filho de uma escrava e de um padre que não lhe conferiu paternidade, né, naquela ocasião. Imagina, ele é do século XIX, né? Mas que permitiu que ele vivesse ali no meio religioso, e ele acabou se aculturando e foi depois, quando adolescente, para os Estados Unidos, se tornou jornalista. E ele tinha todo dia no jornal chamado A Notícia, ele escrevia uma página, e várias dessas páginas foram dedicadas a animais. Numa delas ele escreveu assim, olha, eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que eles sofrem conscientemente as revoltas da injustiça humana. Conta a história de José do Patrocínio
que ele estava escrevendo um texto sobre os animais, defendendo os animais, quando ele teve um mal-estar, caiu sobre a máquina e desencarnou. Olha, o último ato desse nobre brasileiro, que foi abolicionista, né? Não sei se vocês se lembram da história, ele trabalhava contra a escravatura dos seres humanos. E o último ato desse nobre brasileiro também foi em defesa dos escravos animais. Eu envio para José do Patrocínio, onde quer que ele esteja no plano espiritual, o maior abraço e um respeito muito grande por essa figura, né? José do Patrocínio. Olha aqui o Carl Sagan, que além de astrofísico era biólogo, não sei se todo mundo sabe que ele também era biólogo. E nesse livro aqui, Os Dragões do Éden, ele escreveu assim, olha, se os chimpanzés têm consciência, porque tem muito trabalho mostrando consciência dos, inclusive autoconsciência, reconhecer a própria imagem no espelho. Se os chimpanzés têm consciência, capacidade de abstração, não devem eles ter acesso àquilo que se convencionou chamar até hoje de direitos humanos, né? Que inteligência terão de atingir até que seu assassino seja considerado crime? Porque até hoje, pessoal, existem centros de primatologia, por exemplo, que estão tentando fazer um modelo experimental de AIDS em chimpanzés, né? Desculpa. Então, nós temos que rever uma porção de coisas em relação à maneira como ainda nós tratamos os animais. Gandhi tem uma porção de manifestações em relação aos animais. Uma delas ele diz assim, de todos os crimes que o homem comete contra Deus e contra a criação, a vivissecção é o pior deles. Vivissecção é o nome que se dá genericamente à prática da utilização de animais em pesquisa, né? Então ele fala muito sobre isso. Mas eu gosto de citar o Jeremy Bentham, filósofo inglês de final do século XVIII até meados do século XIX. Ele resgata um sentimento que dentro do meio acadêmico ele é menos valorizado, né? No meio acadêmico se diz que nós não devemos ter compaixão para com os animais, para com os seres com os quais nós trabalhamos. Então, o Jeremy Bentham diz assim, nós não precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Bastaria sabermos se são capazes de sofrer. São capazes de sofrer? Claro. Então, eles merecem o nosso respeito, né? Então, ele diz, nós temos que resgatar no nosso comportamento o sentimento de compaixão para com os animais. Acho muito bonito isso, né? Olha, Alexandre, o mentor Alexandre, no livro de André Missionários da Luz, o que ele diz. A missão do superior, se é que nós não julgamos superiores, né? É de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. É muito bonita essa passagem. Emmanuel também, nesse livro Emmanuel, capítulo sobre os animais, ele diz assim, olha, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Eu estou terminando, pessoal, eu vou trazer para vocês, para encerrar essa minha live, esse meu assunto aqui de hoje, um resumo desse capítulo que consta do livro Gênese da Alma de Caiba Schutel e que se chama Apelo em Favor dos Animais. Eu vou fazer um resumo, então ele diz assim, olha que bonito. Eu pus uma musiquinha de fundo, não sei se vai sair. Está saindo aí, Aulos? Não? Que pena. Ele diz assim, olha, vós que vedes luzes, nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais. Dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de jornada evolutiva, de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir
Estudar, olha o verbo que ele coloca, estudar, aprender. Sede a seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Eu quero encerrar essa fala com a figura de Jesus, né? Nosso mestre, nosso amigo, que não por acaso ele nasceu num estábulo cercado de animais. Será que esse nascimento de Jesus, num estábulo cercado de animais, com seu corpinho colocado numa manjedoura, que é o lugar do alimento, né? Será que isso não significa nada para nós? Então nós podemos dizer nesse momento que nós agradecemos, como Jesus tem cuidado da nossa vida, tem nos exemplificado, né? Através do seu próprio nascimento, e pedir a Ele que Ele possa infundir em nossos sentimentos essa coisa toda da compaixão, da sensibilidade, para que nós nos tornemos espíritos cada vez mais sensíveis a entender, através do conhecimento da verdadeira natureza dos animais, que nós podemos e devemos buscar comportamentos, atitudes de harmonia, cada vez mais entre seres humanos e animais, né? Então, que Jesus nos abençoe a todos. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, viu? Muito boa noite. Então, pessoal, agora em seguida, eu abro